Recomeçar a vida, seguir em frente após um término, após uma separação, é algo difícil, é algo doloroso, mas para a mulher é ainda mais difícil. E nesse vídeo aqui hoje eu vou citar dois motivos pelos quais para a mulher é uma barra muito maior recomeçar a vida após um término, tá bom? E vou falar também como você pode lidar com algumas dessas questões. A ideia desse vídeo hoje é trazer alguns pontos para que você reflita, porque talvez você esteja sentindo algum peso e você nem sabe que está sentindo, não está nem no seu consciente, na sua consciência, tá bom? Então, fique comigo até o final desse vídeo que ele vai valer muito a pena para você hoje. Bem, se você não me conhece, meu nome é Gilson Venâncio, eu sou especialista em ansiedade e relacionamentos, então ajudo pessoas com crise de ansiedade, crise de pânico, fobia e também pessoas que saíram do relacionamento e desejam recomeçar a sua vida, afinal a vida segue, ou reconquistar o seu ex, restaurar o seu relacionamento. E tem uma pergunta que já me fizeram algumas vezes no Instagram, que é a seguinte: Gilson, por que você fala muito mais para as mulheres? Por que você fala geralmente mais na linguagem feminina? E de fato, se você parar para reparar, eu uso muito mais a linguagem feminina, né? E por que eu faço isso? Você vai entender, no final desse vídeo eu vou te responder essa pergunta, se ainda for necessário. Eu acredito que nem vai ser necessário responder, porque eu acho que você já vai entender tudo. Mas vamos lá. Como eu falei para vocês, eu vou falar de dois fatores, dois motivos pelos quais para a mulher é muito mais difícil recomeçar a vida. Eu não sou mulher, é claro, então não estou no meu lugar de fala para dizer o quão difícil é mais para as mulheres. Mas não precisa ser mulher para saber que viver como mulher nessa sociedade é muito mais difícil, é muito mais desafiador. E embora não seja mulher, eu me identifico muito com a figura feminina no sentido de ter sensibilidade para esse olhar, para essas dores que as mulheres passam, e eu atendo mulheres todos os dias nos atendimentos. Então, meu público é muito majoritariamente feminino. Aliás, eu comecei a atender homens de pouco tempo para cá. Alguns anos atrás, eu só atendia exclusivamente mulheres, mas resolvi abrir um pouquinho o leque também para ajudar alguns homens que passam por essa dificuldade. Mas ainda falando dessa questão social, eis o primeiro motivo. A gente vive ainda numa sociedade muito machista, onde a pressão é muito levada, muito imputada nas costas das mulheres. Ou seja, a mulher ela ainda é muito cobrada, é como se ela ainda fosse muito responsável por manter um relacionamento. Então, quando o relacionamento acaba, é porque ela fracassou. Se ela pediu o divórcio, se ela pediu para acabar com o relacionamento, ela fracassou porque ela não foi paciente o suficiente, ela deveria ter tido mais empatia, ela deveria ter entendido melhor o seu namorado, o seu marido, ela deveria ter as habilidades necessárias para mudar o seu homem, para esperar com que ele mudasse ou suportar mais as dificuldades. Então ela fracassa por isso. E se foi o homem que pediu o término ou a separação, o divórcio, aí piorou. Ela não foi capaz, ela não foi suficiente, ela não deu conta de segurar, de manter esse relacionamento. Como se isso fosse tarefa de mão única, de uma via única, como se ela fosse a única responsável por isso. E você pode até falar: Gilson, mas hoje nem é tanto assim. Eu concordo que hoje em dia, eu concordo que não está tão assim. Só que a gente vem de uma herança cultural, ou seja, foram várias décadas onde a mulher era responsável por tudo. E embora eu concorde que em alguns aspectos isso deu uma maneirada, como eu falei, isso é uma herança. Então é como se alguém ficasse apanhando todo dia. Imagina que você fica batendo em alguém, alguém sofre violência física durante vários anos. E aí até que um dia essa violência acaba. No dia seguinte, a pessoa não está curada, ela vai continuar sentindo essa dor da violência, essa marca da violência vai sendo levada por ela por muito tempo. Então ainda existe sim uma herança cultural, um martírio, sabe? Então a mulher ainda sente muito isso. Por mais que em alguns casos não seja imputado, pelo menos declaradamente, isso para a mulher, ela sente isso, essa herança cultural. Então, às vezes, que é trazido até pelo próprio pai ou pela própria mãe, de você tem que segurar, você tem que aguentar esse homem, você tem que aturar essa pessoa do seu lado, sem
considerar o que ela está sofrendo. Eu já passei por isso em atendimento, da mulher falar para mim, poxa, eu estou num relacionamento, era um relacionamento abusivo, mas ela falava, poxa, mas a minha mãe fala que eu tenho que segurar, que casamento é para sempre, uma vez só. Então ela tinha uma pressão, porque a mãe nunca perguntou o que ela sentia, nunca se importou com os sentimentos dela, o que ela estava sofrendo. Ela só falava o seguinte, você tem que aturar esse homem, independente do que aconteça. Então é claro que ela sentia essa responsabilidade. Isso faz sentido para você? Você já sentiu isso, ou sente, ou está sentindo isso? Comenta aqui abaixo livremente para a gente trocar uma ideia sobre isso. E tem ainda um agravante. Quando essa mulher ela vive no ambiente cristão, ela é cristã, e agora eu vou falar como cristão, ela encara ainda um segundo ponto, que é a rejeição. Ela começa a sentir que ela desagradou a Deus. Dependendo da denominação em que ela siga, ela vai ser excluída da igreja. Existe uma rejeição que acontece ainda. Ela é rejeitada por aquele grupo, por aquela tribo, e pode ser uma rejeição declarada. Por exemplo, em alguns casos, em algumas igrejas, ela é excluída da membresia. Ela deixa de fazer parte dos membros da igreja, ela não pode mais se tornar membro. E tem outros casos que é uma rejeição velada, ou seja, não há nada declaradamente, não há nada formalmente falando sobre ser excluído de nada, só que começa a haver um afastamento, começa a haver um olhar meio torto, mas que não, isso é apenas impressão sua, nada está acontecendo. Ou seja, o ambiente que deveria mais acolhê-la, ela é onde encontra mais rejeição e mais julgamento. Inclusive, muitas pessoas se mantêm em relacionamentos abusivos até por medo dessa rejeição. Eu já falei sobre rejeição aqui em outros vídeos do grupo, inclusive vídeo recente, do grupo não, do canal. Então eu recomendo que você volte alguns vídeos para você poder entender um pouquinho mais sobre essa questão da rejeição, como isso afeta o nosso cérebro e consequentemente o nosso comportamento também. Tá valendo a pena aqui? Se sim, deixe sua curtida e se inscreve no canal se você é novo aqui no canal ou novo aqui no canal para poder acompanhar os novos vídeos e ativa o sininho também, clique em todos para não perder nada, tá bom? Então vamos lá. Tem esse aspecto social e tem outra questão também, o segundo fator, que é a questão financeira, que também é fruto da questão social. Hoje a gente vê que tem muito mais lares onde a mulher já está buscando a sua independência financeira, independência como um todo, inclusive a financeira. Ou seja, a mulher já trabalha fora. Tem algumas famílias até em que esse papel se inverteu, onde hoje o marido cuida mais da casa, cuida do papel de suporte e a mulher se torna provedora, mas ainda existem muitas famílias em que o marido, em que o homem, ele é o homem provedor da casa e a mulher cuida desse papel de suporte. Tá errado? Tá certo? Eu não vou entrar nesse mérito, eu não vou fazer um juízo de valor se tá certo, errado, pode ou não pode. Porém, há um risco aqui, há um fator de risco, que é exatamente esse. Se o relacionamento vai bem, se a longevidade dura para sempre até que a morte separe, ok. Mas em muitos casos isso não acontece. E quando existe um rompimento desse relacionamento, o que acontece? A mulher, às vezes, muitas vezes, ela se obriga a sair de casa, às vezes tem que morar na casa dos pais, ou ela fica em casa, só que ela não tem mais renda. Então ela tem que passar a sobreviver com aquela pensão do marido que acha que paga uma fortuna e que mal dá para as despesas com o filho. E a mulher o que faz? Ela não tem mais aquele aporte, aquele suporte do marido, então ela precisa se virar. Mas como ela vai se virar? Porque às vezes fica ela e o filho em casa. E como faz? Como ela vai sair para trabalhar e deixar o filho? Às vezes não tem com quem deixar o seu filho, a sua filha. E às vezes vou pagar alguém para ficar com meu filho. Mas às vezes o salário que se paga para cuidar do filho é quase o que ela ganha indo trabalhar fora o dia inteiro. Então muitas mulheres acabam ficando reféns disso. Vivem uma limitação financeira absurda. Muitas ficaram longe do mercado muito tempo, depois que tiveram um filho, 3, 4, 5 anos. E a gente sabe que cada vez mais você fica longe do mercado, a volta é muito mais difícil. Então você que muitas vezes, embora tenha qualificação, talvez tenha que ir para um trabalho que você recomeçar, ganhar muito menos, trabalhar muito mais, enfim. Isso é um momento muito difícil que a mulher passa, por essa questão da dependência financeira do homem. E essa questão é uma questão que fere muito a autoestima dela. Porque ela começa a se sentir inútil, começa a se sentir incapaz, começa a se sentir improdutiva, embora você cuidar de casa, cuidar do filho é uma tarefa que existe muita produtividade, se produz muito cuidando de um filho de casa. Aqui em casa a gente divide as tarefas com a minha esposa e a Vanessa, então cada um lava a louça, outro varre, outro passa pano, a gente não tem a tarefa de um e de outro, os dois cuidam da manutenção da casa. Então eu sei muito bem o quão é trabalhoso você cuidar da casa.
Então ainda tem a questão do preconceito para ser uma mãe solo, né? Ou seja, uma mãe que não é casada. Existe um preconceito muito grande com relação ainda a mães que têm filho que não têm marido. Inclusive, isso fere para muitas pessoas os valores familiares. E se a mulher quer ser feliz ainda, quer se dar o luxo de ser feliz, dar a volta por cima, se tornar bem-sucedida, ela não só enfrenta preconceito, como em muitos casos ela está desrespeitando, as pessoas se sentem desrespeitadas. E por que isso acontece? Porque muitas pessoas veem isso como uma ameaça à família tradicional, aos valores tradicionais, ou seja, uma mulher divorciada, sozinha com o filho, fazer sucesso ainda, ser bem-sucedida, sem ter um homem, isso pode encorajar outras mulheres a saírem do seu relacionamento e buscarem a felicidade sem depender também de um homem. Então isso para muitas pessoas é uma ameaça, fere alguns valores, fere algumas tradições. Então, para a mulher, ela tem uma expectativa muito maior, geralmente, sobre o relacionamento. Ela carrega uma responsabilidade muito maior do relacionamento dar certo. É uma percepção, é algo que ela sente muitas vezes. E quanto maior a expectativa, maior é a frustração. E quanto maior a responsabilidade, maior também é o sentimento de fracasso, o sentimento de culpa quando o relacionamento acaba. Então, para a mulher é muito mais difícil recomeçar a vida, tanto pela questão social, de fora para dentro, quanto a questão emocional, de dentro para fora. Então, recomeçar após o término é uma situação muito difícil, é um ato muito difícil, mas para a mulher o buraco é mais embaixo. Para a mulher, recomeçar a vida e querer ser feliz, e querer dar a volta por cima, é um ato também de resistência e de ousadia. Então é por isso, respondendo a pergunta lá no início, é por isso que meu trabalho é muito mais voltado para as mulheres, porque elas precisam muito mais de ajuda, porque se um elefante incomoda muita gente, uma mulher separada, com filho e bem-sucedida, incomoda muito, muito mais, infelizmente. E queria que você respondesse o seguinte: além desses dois aspectos que eu trouxe, a questão da parte social, essa cultura machista, parte financeira, se você está passando por isso, quais são as outras dificuldades que você vem enfrentando na sua vida? Comenta aqui. E o que eu encorajo você? Busque uma rede de apoio, busque pessoas que você possa ter auxílio, ter apoio, sem julgamento, sem ninguém para dar lição de moral, ok? Tenha coragem de seguir a sua vida, de buscar a sua felicidade. E se você quiser ajuda para isso, eu já atendi mais de 300 mulheres que passam por essa situação, eu consigo também te ajudar com certeza. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo para você conhecer um pouco mais sobre o meu processo, meu programa de acompanhamento para mulheres que estão passando por essa fase do coração partido e querem recomeçar a sua vida sem julgamento, mas apoiar e de forma técnica, estratégica, ajudar no recomeço. Espero que tenha valido a pena para você, espero que tenha feito sentido para você e a gente se fala no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe.